verbete. Olá, boa tarde. Vamos iniciar este colóquio, mais um colóquio então, que nós estamos fazendo com transmissão ao vivo no espaço da Web Conference da Apex. E hoje nós temos o tema taquirritmia megagestônica. Então, nesse colóquio, a proposta é nós trabalharmos com debates. Então, é importante para quem está na sala que vocês busquem este verbete no site das tertúlias, quem ainda não tem o verbete em mãos, porque justamente a ideia não é fazer uma apresentação em geral em si do tema, mas sim nós trabalharmos com um debate, com a troca de ideias para a expansão, muitas vezes, da nossa própria compreensão desses assuntos aqui. Esse verbete e esse tema, taquirritmia megagestônica, ele é um dos mais relevantes aí, entre os verbetes mais relevantes que já foram apresentados. Uma das justificativas que a gente vê nisso aí é uma quantidade de informações relevantes trazidas na seção detalhismo do verbete. Então, o próprio professor Valdo fez um comentário na época da apresentação do verbete, que esse verbete é um dos verbetes importantes, relevantes, e que tem na seção detalhismo algo bastante importante em termos de conteúdo, de informações, ou seja, diferente de alguns outros verbetes. Ele traz uma carga de informações a mais. Isso faz com que nós tenhamos aqui um espaço mais amplo para a gente aprofundar então essas questões. Então, em geral, o que é? Eu vou ler aqui a definologia, só para a gente situar no tema, entrar no tema, mas vocês já fiquem, está à disposição já desde esse momento para vocês interagirem. Aqui nessa sala, onde nós estamos apresentando esse colóquio, nós temos a presença de outras pessoas também. O professor Wilden Signorini está aqui, a professora Marta Ramiro, a Sabrina Guinani. Então, são várias pessoas que já estão participando aqui e nós já temos aí muitas pessoas online também no ambiente, participando. Nós vimos aí na sala já várias pessoas. Então, repetindo então, o propósito do colóquio é fazer um debate sobre as ideias que estão neste verbete, taquirritmia megagestônica. Então, a taquirritmia megagestônica é a dinamização técnica máxima da intelectualidade pessoal aplicada à gestação consciencial prioritária por parte da consciência lúcida, homem ou mulher, intermissivista, proexista, mini-peça interassistencial consciente e buscadora do auto-revezamento multiexistencial evolutivo. Então, eu vou colocar já, de alguma forma, aqui algumas questões para a gente ver e tentar entender e talvez já trabalhar com algumas ideias aí. Então, vou colocar algumas ideias até para ver se vocês têm algumas questões para expandir e vocês também todos fiquem bastante à vontade para trazer temas para esse debate aqui. Tá? Então, alguns temas aí que a gente pode trabalhar. Não sei se vocês já pensaram mais sobre isso, profundidade disso aqui. Por exemplo, na estrangeirismologia, nós temos lá awareness permanente. Tá? O que a gente pode falar mais sobre isso? Ainda na estrangeirismologia, full-time interassistencial cosmoético. Tá? E depois na pensenologia, tecnopensenes e ortopensenes. São algumas questões aí, não sei se vocês gostariam então de apontar alguns desses temas que a gente possa fazer um debate, ou mesmo vocês trazendo algumas questões. Então eu coloco aí até em forma de pergunta já nesse sentido. O que vocês entendem então por awareness permanente? Tá? Ou então full-time interassistencial cosmoético. O que a gente pode falar sobre esses temas? Tá? E sobre tecnopensenes. Por que tecnopensenes está relacionado
até taquirritmia megagestônica. E por que ortopensenes está relacionado? O que vocês acham? Então eu deixo um pouco um espaço, a gente vai iniciar, a gente sabe que normalmente os debates eles começam menos acalorados, digamos assim, na troca de ideias, e com o tempo eles vão surgindo aí uma série de outras questões e a gente vai ver aí que tem uma interação maior entre todos os participantes então desse colóquio, tá? Então, novamente, eu sugiro aí para vocês, caso vocês não tenham o verbete em mãos, por favor, entrem no site das tertúlias. Eu vou pedir aí para o pessoal de apoio colocar novamente o link do endereço onde está o verbete, para que vocês façam o download e tenham em mãos então esse verbete para a gente estar aprofundando aí essas questões. Isso é bastante importante. Então, sobre essas questões, pessoal, algum ponto aí para falar? Awareness tem relação com a questão então da lucidez, tá? Então, por exemplo, qual a relação aí da lucidez permanente com o ataque em arritmia megagestônica? Por que a pessoa então tem que ficar nesse ritmo de lucidez? Quem quiser comentar aí pode ficar bastante à vontade, tá? Se tiver alguma questão, ok? Eu queria fazer uma colocação aí na estrangireismologia, o item time megagestônico taquirritmíco, que é na terceira linha. Quando saber que esse timer está no momento correto? Que aí ele está colocando, né? O timer de fazer a megagestcom, né? Qual é esse momento? Vocês já pensou a respeito disso? Que isso é uma coisa que eu me questiono, né? Qual é o momento de começar realmente a focar, se dedicar para a megagestcom? Bem interessante. Eu acho assim, a questão aí do timing. O timing é justamente o tempo correto, o momento correto, né? A hora é agora, né? Ou seja, está relacionado até com a própria prioridade da pessoa em utilizar o tempo correto para fazer aquilo que ela vai precisar fazer. Nesse caso, relacionando então o timing, o momento mais adequado para a megagestcom e utilizando nesse processo megagestcom taquirritmíca, né? Ou seja, utilizar o próprio processo de um pensamento num ritmo mais acelerado, num ritmo constante, num ritmo organizado, num ritmo ortopensênico, para que aprofunde então esse timing megagestônico. Dá a impressão aqui, Will Denilson, que essa questão do timing para fazer a megagestcom, pelo menos a minha interpretação aqui, é que ela tem uma relação muito interessante também com aquilo que a gente vai fazer de megagestcom. Ela é um resultado não só daqueles momentos ou daqueles períodos que estão antecedendo a própria megagestcom ou aquilo que a gente está escrevendo, se for uma megagestcom publicada. Mas a megagestcom muitas vezes ela é resultado de todo um conjunto de bagagens, de experiências que a pessoa vai tendo ao longo da vida, justamente onde a pessoa vai ter uma capacidade justamente para passar mais informações, fazer uma análise em mais alto nível. Então esse timing aqui, praticamente se nós alinharmos a nossa programação existencial, a nossa ProEx, e estarmos trabalhando o tempo todo, né? Se a gente pensar aí em 24 horas de trabalho, de dedicação à programação existencial, dá a impressão que a gente estaria já em sintonia com esse timing aí megagestônico, ou seja, é quase como uma consequência para a gente estar num ritmo mais interessante então para fazer a megagestcom. Tá? Não quer dizer necessariamente, por exemplo, no meu caso, hoje eu não me sinto no momento mais preciso, mais exato de estar trabalhando diretamente na megagestcom, mas eu não vejo uma coisa tão distante da minha rotina também, o processo da megagestcom. É só uma questão de um tempo um pouco maior para isso, tá? Mas o timing em si de trabalhar com o holopensene, eu acho que isso aí a gente já está formando, tá? Não sei, é uma possibilidade de interpretação. Seria uma consequência já de uma... Que ele, em vários momentos do verbete, ele coloca isso, né? Essa questão da organização, de Exatamente. já ter o registro pessoal, né?
Na verdade, vai acabar sendo uma consequência. Vai ter uma convergência que vai se tornar à frente a Mega GESCOM, né? Pegando essas ideias que você trouxe até em outras partes do verbete, coloca lá na argumentologia, na página 37, tem a taxologia, e lá tem aquela sequência de 7 passos. Então, até certo ponto, esses 7 passos já vão indicando até um amadurecimento da própria pessoa para chegar num ponto que a Mega GESCOM ela vai ter um nível maior de amplitude e tudo mais, né? Então, aí ela vai começar lá, por exemplo, a instalação do autoconfinamento mental somático, depois a máxima motivação pelo livro. Não quer dizer que esse livro já vai ser a Mega GESCOM, mas a pessoa está nesse passo. E eu acho que isso aí, se a pessoa tiver uma linha da própria programação existencial já organizada, bem traçada, a pessoa já pensou, já planejou e está, digamos assim, em dia, não só com o planejamento, mas com o open-scene da execução da ProEx pessoal, a ideia, eu acho que ela vai estar alinhada com esse timing, né? A pessoa não vai perder, talvez, o timing, não vai perder o momento da Mega GESCOM. A pessoa vai estar em sintonia. Até certo ponto, isso aqui o timing ali é manter uma sintonia afinada com a Mega GESCOM. Então, a pessoa aproveitar, por exemplo, de que forma que a Mega GESCOM ela se forma? A partir do momento que a gente tem no nosso dia a dia experiências relevantes dentro de um holopensene que a gente tem, muitas vezes dentro de uma linha de identificação da ProEx pessoal, eu acho que aí a gente vai chegar nesse ponto. Não sei, é pelo menos uma ideia aqui, claro, para a gente acrescentar, para a gente complementar esse ponto, mas eu achei interessante a colocação nesse sentido, tá? A gente pode pensar também na possibilidade dessas Mega GESCOMs variarem de pessoa para pessoa. Por exemplo, no caso do professor Valdo, um livro para ele já foi há muito tempo, ele já fez cerca de 50 livros, né? Até entrar na enciclopédia, agora está passando para o dicionário. Agora, para muitas pessoas, o livro pode ser a Mega GESCOM. Exatamente. Aí vai variar conforme a ProEx da pessoa, conforme o momento evolutivo e tudo mais. Então, se ele coloca aqui no terceiro passo, acesso à central extrafísica da verdade, então, para entrar na taquirritmia, a pessoa já precisa ter facilidade, basicamente, para acessar a central extrafísica da verdade, né? Que a gente supõe isso, porque o sétimo passo, ele já coloca a questão da mega-euforização. Então, são etapas, né, que cada pessoa vai cumprindo até atingir. Aqui ele coloca justamente esses passos, expressa o próprio, em algum grau, a taquirritmia. Então, por exemplo, vai ver em qual grau, até certo ponto, assim, a pessoa vai ver, poxa, em qual nível, em qual estágio que ela se encontra nesse momento. Ela vai ver um estágio também do próprio nível que ela está trabalhando a autotaquirritmia. A taquirritmia, autotaquirritmia. Isso. Então, acho que tem uma relação, sim. É interessante isso. Eu vejo que para entrar realmente para fazer essa taquirritmia aí, a pessoa já precisa ter um bom desenvolvimento do parapsiquismo, de autodesassedialidade. É um trabalho assim já bem sedimentado, né? Em vários pontos aí foi bom colocar essa questão do parapsiquismo, porque eu acho que em vários pontos é colocado mesmo o parapsiquismo, né? Eu vejo ali na própria sinergismologia, na seção detalhismo, que é na página 35 ali do verbete, na segunda página do verbete. Então, em sinergismologia, no primeiro item já tem lá o sinergismo, vasta dicionalização cerebral, taquipsiquismo e fluência comunicativa. Então, aí é só um dos exemplos onde tem ali a questão do parapsiquismo, ou taquipsiquismo nesse caso aí, né? A pessoa está pensando rápido também, né? E esse parapsiquismo ou taquipsiquismo, nesse caso aqui da pessoa pensar rápido, vai acelerar então o próprio processo da pessoa conectar mais rápido também com amparadores e interagir isso aí na comunicabilidade, de interagir com as pessoas também de alguma forma nesse sentido. Então são desafios, né? Eu vejo pelo menos para mim também é um desafio. Uma série de desafios que nós temos para chegar nesse ponto aqui para estar trabalhando. E na interação é um verbete mais daqueles hards, assim, né?
Não é uma coisa tão simples, não é de uma hora para outra que a pessoa pega e vai chegar nesse ponto aqui. Não. Agora, na interaciologia também ele dá algumas dicas aí. Na Ele fala interaciologia... aqui é a página 36 no meu, no centro de vocês. Tá. Então, ele coloca, está no segundo item, né? Uhum. O último item da interaciologia. A interação, 1% de inspiração e 99% de transpiração. Então, isso aí também, de certa forma, corrobora aquilo que a gente estava falando. Exatamente. Aí a gente vê uma relação muito forte, né, da questão do esforço, né? Ou seja, para a gente conseguir uma mega GESCOM, não é uma coisa assim, isso aí é para uma outra pessoa que já está preparada, não é o meu caso e tal. Não, mas é justamente aí, a hora que a gente vê esse tipo de afirmação aqui, em outros pontos do verbete, a gente vê algo nesse sentido, de um continuismo maior, de uma sequência de atividades, aí a gente vê que é um pouco, realmente, de assumir responsabilidades. Até que ponto a gente vai estar assumindo mesmo a responsabilidade de chegar nesse ponto aqui, nessa vida intrafísica. Então, acho que aí tem uma relação muito séria. Tá? Eu queria só, antes até, não sei se o Will Denilson vai comentar alguma coisa, queria até pedir para o pessoal que está participando, que está acompanhando, vocês têm aí um espaço de chat, vocês podem também, nesse debate que a gente está fazendo aqui, trabalhando esses temas, é justamente o colóquio, a ideia é que vocês participem, tá? Então, vocês podem colocar as ideias de vocês, fiquem bastante à vontade aí, para a gente estar interagindo o máximo possível nesse colóquio, tá ok? Vocês teriam algum comentário a mais? Não, eu ia só colocar essa questão desse 1% de inspiração, né? Uhum. Teve alguns outros momentos do verbete que foi colocado essa questão da ideia original, né? Que vem para a pessoa em alguns momentos. E como aproveitar, né? Porque, em primeiro lugar, tem que ter uma ideia original, algo que a pessoa compreenda, uma nova sinapse ali que ela vai estar desenvolvendo. Depois ainda tem o trabalho, né? Exatamente. Porque senão a gente fica uma repetição. Então nós temos que estar predispostos para ter a ideia, né? E depois, tendo a ideia, ser responsável por aquela ideia e desenvolvê-la, né? Exatamente. Às vezes a gente acaba tendo ideias originais e acaba postergando para escrever um texto, escrever um artigo ou trazer aquilo lá dentro de um curso, uma ideia. Perfeito. A gente acaba postergando. Transformar em assistência, né? Muitas vezes a gente pegou aquela ideia, nossa, brilhante, a pessoa ganha até um banho de energia quando tem uma ideia nova e parece que aquilo vai ficando e a pessoa, às vezes, por relapsos pessoais ou outras questões, não dá a devida importância. Porque aquela ideia, a responsabilidade é da pessoa transmitir isso aí e qualificar a ideia. Porque às vezes a ideia a gente vai captar, às vezes na captação de ideia original, vai pegar uma pontinha da ideia. Com aquele fiozinho da ideia, a gente tem que ir puxando. Esse puxar a ideia, o que é? É ir fazer a pesquisa, ir trabalhando, ir desenvolvendo essa questão e aí que vai o trabalho. Aí entra essa inspiração. Foi bom colocar isso aí. Eu lembro né? Esse verbete, eu lembrei, esses dias eu estava tomando banho, tem uns dois dias atrás, e eu estou escrevendo verbetes para a enciclopédia, e veio um tema para escrever de um verbete. E eu acabei deixando, estava tomando banho, né? Terminar de tomar banho e tal. Só que eu acabei não conseguindo registrar. Porque às vezes uma ideia original, como vem uma ideia extrafísica, ela é muito fácil de se perder. Perfeito. Então, o ideal é já conseguir registrar. O quanto antes registrar. Assim, é muito comum, né? Eu tenho estudado um pouco biografias, é muito comum a gente ver que grandes personalidades da história, principalmente mais envolvidos aí na área de ciência, eles tinham o hábito de anotações pessoais e ter bloco de anotações. Então, eram várias pessoas que andavam com papel o tempo todo, para não perder ideia. Justamente isso falou, porque às vezes vem a ideia, mas não quer dizer que aquela ideia, por mais brilhante que seja, que a pessoa na hora achou o máximo, que ela vai ficar registrada. Comigo já aconteceu um pouco isso. Meia hora. Já teve uma situação de eu captei uma ideia, era de manhã cedo, né? Assim, eu estava naquele acordando,
Eu achei que já estava totalmente acordado, depois fui perceber que não estava. Peguei a ideia, fiquei pensando na ideia. A hora que eu levantei, a ideia sumiu e eu não consegui depois. Então estava um pouco desconhecido ainda. A gente tem uma pergunta aqui do Hugo Eduardo, então dá boa tarde, né? E ele vai fazer o CIP em Curitiba e se a gente pode passar algumas dicas. Então a gente gostaria de passar, viu, o CIP, então provavelmente você está iniciando na questão da Conscienciologia, iniciando a fazer os cursos. O CIP é um curso bastante interessante, ele é promovido então, né, como você falou que vai fazer, você já deve ter feito contato aí então com o IPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, que tem unidade aí em Curitiba, tem unidade em várias cidades do país. E ele é um curso muito interessante, então, principalmente para ter uma ideia, uma visão geral da conscienciologia e também de fenômenos parapsíquicos. Então, é bem interessante, a gente dá um incentivo aí para você. Em relação a esse colóquio aqui, eu acho que se pode, não sei se chegou a ver já, se você já baixou o verbete, se já acessou a página da tertúlia. Então, vou até pedir para a Sabrina, se a Sabrina puder colocar novamente o link do verbete, e até a gente vê que tem outras pessoas que estão chegando, para que daí vocês possam acompanhar esse debate através então do verbete, que o verbete é um texto, é um arquivo em PDF, e aí vocês podem estar acompanhando então esse texto e fazer. Aí já está aí no ar, no espaço do chat, então vocês podem aí, quem ainda não está com o verbete em mãos, então pode acompanhar. Tá? Então a gente incentiva aí, viu? Vale a pena, é um curso que eu já participei desse curso e recomendo, acho bastante interessante aí para você que está interessado então em aprofundar e se aprofundar nas ciências Conscienciologia e Projeciologia. Tá? Se tiver algum conceito que a gente vai colocar aqui e de repente ele não entenda, sim. Fica à vontade para perguntar também. Isso foi uma boa colocação, tá? Vocês podem ficar bastante à vontade, porque às vezes a gente vai falar palavras. Na Conscienciologia é muito comum uma série de palavras relacionadas à própria ciência Conscienciologia. E aí, se essas palavras são novas para vocês, às vezes que estão participando desse colóquio, então vocês podem ficar bastante à vontade para colocar as questões. Olha, não entendi isso que foi falado agora, a gente repete, vai explicar aqui de forma que fique mais compreensível para todos. Tá? A ideia é que justamente a gente tenha uma interação maior nesse colóquio. Alguma questão do verbete que vocês gostariam de levantar, passar para a gente agora, complementar aí de debate, ou algum outro tema então que a gente pode debater? Alguém gostaria de colocar aí alguma questão? Eu vou colocar uma questão aqui, gostaria de saber a opinião de vocês então sobre isso, tá? Que é na página 35, onde tem a parafatologia, a máquina holossomática calculadamente azeitada para o labor proexológico. Tá? Então seria uma questão aí que eu estou propondo para ver qual a opinião de vocês, o que vocês podem contribuir nesse sentido aí. Como é que se faz isso aí? Tá? A máquina holossomática calculadamente azeitada para o labor proexológico. Como que a gente vai transformar o nosso holossoma numa máquina já azeitada e calculadamente azeitada? De que forma que a gente faz isso? Quais os passos, então, para que a gente tenha essa produtividade maior do nosso holossoma? O que a gente tem que cuidar nesse sentido? O que a gente tem que dar atenção? E quais as áreas, então, prioritárias para que a gente transforme, então, o nosso holossoma em uma máquina, então, nesse sentido de produtividade. Tá? O William colocou aí que não está conseguindo baixar o verbete. O nome do verbete é taquirritmia megagescônica. E ele foi colocado no link ali, uma linha acima do que você escreveu, tem um link. Você pode só clicar nesse link, ele vai cair na questão. Na página da tertúlia. Tá? Já vai cair lá para você poder fazer o download. Ok?
a Cris de Goiânia, na página 35, então, no detalhismo, se a gente pode comentar sobre a teoria da pensenologia. Vamos ver aqui, então, na página 35. Deve ser na teleologia. Tá. Então, na teleologia, tem a teoria da pensenologia. A teoria da pensenologia tem relação com a seguinte questão. A gente trabalha na conscienciologia como um todo com o pensene. Então, o que é o pensene? O pensene é o conjunto dos pensamentos, sentimentos e energia, numa coisa só, num momento só. Então, assim, por essa ideia do pensene, que é pensamento, sentimento e energia, tudo que a gente faz o tempo todo vai ter uma relação direta sempre com pensamentos, sentimentos e energias. Pode em algum momento ter uma carga maior de pensamento, ou de sentimento, ou de energia. Mas esses três, eles são indissociáveis do ponto de vista da nossa manifestação. Então, quando a gente relaciona a taquiarritmia megagestônica, ou seja, esse ritmo mais intenso de atividades, para transformar isso numa gestação consciencial, numa realização maior da própria pessoa, essa questão da teoria da pensenologia é justamente aí a teoria que vai estudar o nosso comportamento dos nossos pensenes. Como que funcionam então os nossos pensenes? Qual a característica dos nossos pensenes? E aí tem as variações dessa teoria. Então, por exemplo, quando a gente fala de pensene, a gente pode ter aí pensenes mental-somáticos, tem os ortopensenes, que são pensenes mais retilíneos, tem os taquipensenes, são aqueles pensenes mais rápidos. Então, tem uma série de variações que a gente consegue englobar dentro desse conjunto que a gente chama aí de teoria, dessas ideias de pesquisa, então, dos pensenes. Tá? Essa seria uma ideia aí para a gente colocar. Não sei se alguém gostaria de complementar. O que eu acho interessante aí também, que tem uma relação com o tema do verbete, é a questão da imersão holopensênica. Né? Porque a partir do momento que a pessoa ela entra numa imersão, num tema de pesquisa que ela está desenvolvendo, ou seja, o tempo todo ela está pensando no tema da pesquisa, ela está lendo livros relacionados ao tema da pesquisa, ou seja, o padrão de pensamento, de sentimento e da energia que ela está colocando está relacionado ao tema que ela está desenvolvendo. Exatamente. Aí é bem interessante ou seja, dentro da teoria, complementando isso que você colocou, é a questão da imersão, né? Que vai ter um bom aliado para quem desenvolve uma pesquisa, né? Fazer essa imersão. Legal, foi bom comentar isso aí, porque justamente assim, para formar um holopensene mais favorável, mais saudável, um ritmo maior de produtividade, é justamente esse continuismo, a pessoa formar esse conjunto, a pessoa dar prioridades e a pessoa manter isso aí, né? Aí que vai conseguir. Ele até em alguns momentos ele coloca um pouco sobre isso, né? Que é você criar linha de montagem, você ter uma estrutura otimizada na tua casa para pesquisa. E o ideal é a pessoa, eu conheço pessoas que às vezes pegam o tema de pesquisa, escreve no papel, coloca na parede, no mural, ou seja, tudo que ela vai fazendo, ela está fazendo com um tema, né? Bom, atenção, acho que é uma pergunta boa para todos. A gente podia trabalhar esse debate, por exemplo, o que a gente pode fazer na nossa casa, por exemplo, no nosso local de pesquisa, para otimizar, para ter mais produtividade naquilo que a gente está fazendo. Que dicas aí vocês dão? O que vocês fazem ou que vocês já viram outras pessoas fazendo que tem dado resultado? Eu acho que pode ser aí algo interessante para a gente debater. E até ver quais são as melhores dicas aí, né? Quem sabe. Tá? A gente aguarda aí o pessoal também a fazer as contribuições. Uma das coisas que eu observei para uma pesquisa assim, é necessário ter um tempo regular, né? Todos os dias a pessoa tem um tempo de dedicação à pesquisa. Aí ela começa a desenvolver isso com uma facilidade maior, né? Essa é algo que eu já identifiquei. Que mais? Eu acho que essa questão então do tempo regular eu acho que é bastante importante.
para a pessoa ter aí a disciplina. Então a disciplina faz parte desse conjunto aí para otimizar a questão. Vou colocar, tem uma pergunta do Silvio. Então, pode haver relação da paragenética com esse verbete? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Tá? A gente pede aí também, ó, eu acho que não tinha comentado isso aí, mas assim, sempre que houver alguma pergunta também feita pelo chat, todos podem responder, não precisa ficar aguardando aqui a gente responder, justamente é um debate, então a gente pede aí que todos possam contribuir nesse debate. Então tem uma pergunta aí do Silvio, alguém gostaria de colocar alguma informação? Que aí a gente vai até colocando aqui algumas ideias, mas a gente usa todos aí, justamente a gente vê aí que para entrar justamente a gente está falando isso aqui, a gente tem que criar um holopensene maior de produtividade em termos de comunicação, em termos de interação e em termos de foco maior na programação existencial. Então a gente sugere até nesse espaço do colóquio que vocês aproveitem então esse momento para colocar as ideias. Esse espaço então debate, a gente não quer dizer que não tem nada que é uma verdade absoluta, justamente para a gente debater, para a gente trocar ideia, para acrescentar. Tá? Já em seguida a gente está respondendo, tá, Silvia? A gente só está aí procurando, aproveitando já a tua dúvida para estimular o debate. Eu acho que na estrangerismologia tem na terceira linha um tema que tem relação com a paragenética, tá? Que é o máximo aproveitamento do background seriexológico. Perfeito. Tá? Então, para a pessoa, isso pelo menos é o entendimento que eu tive quando eu li isso. Aqui é até um item que eu anotei para estar trazendo para o debate. Né? Para a pessoa desenvolver uma mega GESCOM, tá? Que aqui nós estamos pensando, ele até coloca isso na definição, é um proexista, ou seja, uma pessoa, e é um intermissivista, ou seja, quem passou por um curso intermissivo. Essa pessoa ela já tem um certo nível evolutivo. Tá? Então, para ela produzir uma mega GESCOM, ela já entende-se que a pessoa estudou um curso, fez um curso intermissivo e tem uma ProEx mais trabalhada para se desenvolver uma produção para fazer assistência TARES para outras consciências. E aqui ele coloca essa questão de aproveitar algo das vidas anteriores, ou seja, a experiência do passado, que isso pode ser transmitido pela paragenética, algumas relacionadas ao temperamento, até mesmo a pessoa ter um soma melhor, mais desenvolvido para desenvolver a atividade que ele vai estar trabalhando. Então, isso daí eu acho que é algo que ele colocou que eu acho que tem relação. Tem relação. Até antes mesmo relacionando ali até a própria questão da Cris, que tinha feito antes sobre pensenologia, tem uma relação. Os pensenes da pessoa, isso. A forma da pessoa pensenar, tem uma relação muito forte também com a paragenética. Ou seja, por que eu gosto de tal assunto? Por que eu gosto, por exemplo, de conscienciologia? Por que eu gosto de proexologia? Isso aí não é só dessa vida aqui. Já tem alguma coisa, que alguma relação de vidas anteriores a gente já tem com isso. Eu falo eu no meu caso, mas eu acho que serve para todos que estão acompanhando esse colóquio nesse momento. Tá? Então isso tem uma relação. Pode pensar também na atualização das informações, né? Perfeito. O professor Valdo, por exemplo, não deixa nada. Ele faz um artigo hoje, amanhã, se puder, ele já atualiza, deixa tudo certinho, com a informação mais precisa daquele momento evolutivo. Exatamente. Eu vejo que, então, se a gente considerar realmente a paragenética, que eu vejo que cabe nesse caso, a gente também precisa ver a atualização que nós estamos fazendo com relação às nossas vidas anteriores, aquilo que nós escrevemos, aquilo que nós pensionizamos, que nós passamos aí por vários meios, né, da SOCIM. Então, agora é um momento de atualização. Exatamente. E também a gente considera na paragenética não só a bagagem, então, mesmo de outras vidas intrafísicas anteriores, mas também na paragenética a gente inclui aí as próprias experiências adquiridas em curso intermissivo, tá? Então aí é bastante interessante também pensar isso aí, ou seja, boa parte do resultado justamente da Mega GESCOM, ela vai ter uma relação muito forte, muito íntima com o curso intermissivo que a pessoa fez, ou seja, com a preparação do curso intermissivo. Então tudo isso aí tem uma relação total com a paragenética, ou seja, esse verbete tem uma relação íntima
diria até com a questão da paragenética. A gente tem algumas questões aqui, a gente vai comentar então. Então a Sônia, ela justamente está criando aquele processo de rotinas, ela está passando uma dica então, de criar um cronograma para as principais atividades a serem realizadas durante a semana. Eu tenho utilizado e tem dado certo. Perfeito, Sônia, eu acho que é muito legal essa tua dica. O hábito, o fato de usar realmente uma agenda e ter essa agenda organizada, junto com o cronograma, ali, com quanto tempo que vai demorar em cada ação, o que vai ser feito ao longo da semana, eu acho que é perfeito aí nesse sentido. Então, no seu caso, parece até uma listagem mesmo que você utiliza, aí que eu acho que é importante, cada pessoa vai ver qual é a ferramenta que mais é adequada a ela, qual é a ferramenta mais otimizada para ter melhores resultados, então, na sua rotina diária. Bem interessante, então, e é bom sempre lembrar isso aí para todos. O que é interessante aí, ela dentro desse cronograma, ela estabeleceu um tempo para produzir, né, a GESCOM. Perfeito. Porque o teu cronograma você está organizando as atividades. Isso é perfeito, né? Você utiliza, você aproveita melhor a vida, né? Agora é interessante dentro desse cronograma realmente ela identificar isso. Então, quanto tempo que a pessoa está se dedicando para escrever, para registrar as ideias originais, para produzir. Exatamente. Porque às vezes não só para captar ideias, mas para pensar nos outros. Que tipo de assistência então a pessoa vai fazer com o conhecimento que tem? Eu acho que esse é um desafio, né? A pessoa, dentro da vida da pessoa, a gente observa que tem diferentes momentos. Está relacionado muito à etapa de idade, à etapa de vida da pessoa. Uma pessoa mais nova, ela está se dedicando mais ao estudo. Uma pessoa, às vezes, está bem na fase profissional, às vezes ela tem um tempo muito grande na profissão, né? Então, a pessoa, qual é esse tempo que ela consegue se dedicar? Se a pessoa ela consegue se dedicar um tempo maior, que esse seria, eu acho, o ideal, né? A pessoa cada vez mais ela conseguir garantir lá, sei lá, 2 horas, 3 horas para escrever, né? Uma pessoa que já se aposentou, ela pode se dedicar até mais do que isso, mas ela conseguir dimensionar isso, eu acho que é bem interessante, né? Além de ter esse cronograma aí, dimensionar esse tempo. E esse daí tem que explicar melhor essa pergunta. O fato de professor. Tem um outro questionamento aí. Quer comentar o tudo? Acho que Oi? Eu fiz a leitura aí, eu entendi, ele colocou o fato do professor parar de atribuir aos amparadores o que ele escreve, ou seja, psicografar. Poderiam comentar o que é interessante, o questionamento um pouco no início, eu achei que ele não ficou tão claro, tá? Professor parar de atribuir aos amparadores o que ele escreve, ou seja, psicografar. Qual professor? Porque a psicografia é uma técnica parapsíquica de comunicação entre as dimensões, como ocorre com várias outras, projeção lúcida, clarividência, clareaudiência. Na realidade, a pessoa, para ela desenvolver uma mega GESCOM, ela pode utilizar todas as técnicas possíveis, desde que aquilo lá seja feito no sentido de estar contribuindo, colaborando com a produção que ela vem desenvolvendo. Então depende. A psicografia pode acontecer? Pode. Não é a melhor técnica. A melhor técnica é a projeção lúcida. A pessoa sair projetada e se manifestar com um outro veículo, que a gente chama de psicossoma, diretamente conversar com outras consciências. Essa é a melhor técnica de todas. Porque a psicografia, querendo ou não, ainda tem a questão do intermediário. Isso não é a melhor, mas uma boa pessoa que trabalha com psicografia, ela consegue captar a informação. Agora, é uma técnica um pouco mais... ela tem que ter um certo cuidado, né? Porque a tendência da psicografia é o intermediário ou o médium colocar um pouco da interferência dele, né? Perfeito. Agora, para produzir mega GESCOM, todas as técnicas, desde que saudáveis, elas são válidas, né? Uma ideia que eu queria complementar nesse sentido é o seguinte: quando a gente fala de captação de ideias ou buscar ideias originais, a gente entende então que as ideias extrafisicamente elas já existem. Então as ideias que a gente traz aqui para o intrafísico, elas são ideias que em realidades extrafísicas
as pessoas já convivem muitas vezes com essas ideias. Então, muitas vezes o que a gente está fazendo aqui é materializar algumas ideias. E aí, talvez por isso essa interpretação, não sei bem aonde você viu ou pegou essa ideia, mas assim, talvez aí tenha uma lógica interessante, porque assim, quando a gente fala muitas vezes que a gente trabalha em conjunto com amparadores, é porque justamente extrafisicamente, pelo fato de já existirem essas ideias, os amparadores muitas vezes têm uma visão mais ampla até do que nós mesmos. Então, muitas questões a gente pode interagir mais com amparadores e entender melhor essa ideia. É diferente no caso do psicografar, que simplesmente psicografar a pessoa está repetindo exatamente o que uma consciência estaria falando, uma consciência extrafísica. E é muito mais relevante, como o professor Luiz já comentou, a questão da própria pessoa entender esse processo todo, entender uma nova ideia. Então, captou uma ideia, muitas vezes é um amparador mesmo que está junto ali com a pessoa, apoiando aquela ideia e tudo mais. Mas é importante entender aquilo, não repetir o que o amparador está falando. Aí sim usar a criticidade. A criticidade, então, é bastante importante nesse processo todo de captação de ideias originais e trabalhar com o que a gente chama de verbons, verdades relativas de ponto. Acho que a professora Marta quer comentar, né? Dentro desse que foi colocado, eu voltei aqui a pergunta e vi que o Eduardo ele pretende fazer o CIP em Curitiba, então ele está chegando. Agora, Eduardo, uma coisa que nós podemos adiantar para você é o seguinte, que a maioria dos conceitos da Conscienciologia foram trazidos pelo professor Valdo e também uma série de projetores através do fenômeno da projeção consciente. Então, essas informações são captadas da dimensão extrafísica e trazidas para cá. Então, muitas vezes, você tem um insight de um tema de pesquisa, tá? E a partir desse tema que você teve um insight, você vai fazer a sua pesquisa bibliográfica, vai fazer uma pesquisa mais profunda. Então, se a gente pegar, por exemplo, o que nós temos como referencial aqui, o professor Valdo, o primeiro livro que ele fez, o Projeciologia, um tratado, tem 1947 livros como referência bibliográfica. Então, a questão da psicografia, nós já descartamos aqui na Conscienciologia. Nós não trabalhamos com psicografia. É simplesmente um insight que vem de um tema e a partir daquele insight que você começa a fazer a pesquisa bibliográfica, pesquisa laboratorial e uma série de outros itens aí para você enriquecer a sua pesquisa. Tem várias técnicas, inclusive, né? A questão da técnica do cosmograma, aí vocês podem... Deixa eu só colocar uma coisa que eu acho bom ficar claro. O fato da pessoa utilizar como um meio, tá? Que é um meio, a psicografia é um meio, a projeção lúcida é um meio, o ler um livro é um meio, ler um jornal, um artigo no jornal é um meio a qual você está pegando um determinado conhecimento. O como você vai interpretar, que aí o Cícero colocou essa questão do seu entendimento, é que faz com que surja uma ideia nova. Então, utilizar meios, a gente pode utilizar vários meios. No caso aí de fenômeno, a psicografia é um deles. A gente tem um livro, no caso do professor Valdo, que trata de 54 fenômenos. Na realidade, a gente sabe que existem mais de 300 parafenômenos. A psicografia é um desses parafenômenos. Então, nós temos vários tipos de parafenômenos. A pessoa pode utilizar qualquer um desses parafenômenos, desde que ela consiga trazer a informação. O que ocorre aí no caso da psicografia, em muitos casos, principalmente aí dentro do espiritismo, é que ocorre simplesmente uma transmissão, uma repetição da informação. Então é como se fosse um gravador. O médium é um gravador. Ele escuta a informação e transmite. Ou seja, não há um entendimento, não há uma compreensão do assunto, não há um aprofundamento do assunto, o qual ele pode desenvolver várias maneiras de aprofundar. Então ele pode usar outros meios para aprofundar o entendimento que vai ajudar um número maior de pessoas. Então a psicografia ela pode ser utilizada? Pode ser utilizada, é um tipo de fenômeno. A diferença é que existem outros tipos de fenômeno. Então a pessoa deve utilizar, conforme o trabalho que ela está desenvolvendo, o fenômeno que seja mais adequado, mas o que é importante de tudo? É o entendimento da consciência sobre aquilo que está se passando, né? Porque senão ela fica só no fenômeno e se perde nesse meio, nesse recurso, né? É isso daí que eu acho bem interessante. Porque senão a gente acaba não tendo produção, fica só uma repetição que o Cícero tinha colocado. Exatamente.
E também essa questão da psicografia, complementando até essa ideia, não quer dizer que a consciência extrafísica que está psicografando é um amparador. Então, deixar bem claro isso aí. Nem sempre vai ser um amparador. Às vezes é simplesmente uma consciência extrafísica. E não quer dizer que toda consciência extrafísica vai ser amparadora. Então, às vezes, tem uma série de outras dificuldades aí que podem ser trabalhadas. Queria trazer algumas ideias também para debate, caso vocês quiserem comentar alguma coisa, vocês podem complementar. Mas temos ainda na página 35, onde tem lá efeitologia, está mais embaixo lá para a página. Aí tem o efeito tarístico da exemplificação da interassistencialidade cosmoética. Tá? Eu queria ver aí também a opinião de vocês, o que vocês pensam sobre essa questão. Ela está na 1, 2, 3, na quarta linha, então, da efeitologia, tá? O efeito tarístico da exemplificação da interassistencialidade cosmoética. Tá? Queria ver se tem alguém que gostaria de fazer algum comentário sobre a questão. E também nós temos um pouco antes, na principiologia, na segunda linha, o princípio evoluído de quem aprende deve ensinar. Um pouco a gente já falou disso aqui, mas aí eu acho que talvez aí seja o caso até de complementar alguma ideia mais aí sobre esse ponto. Tá? Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre esses pontos aí? Podem ficar bastante à vontade. Isso. O efeito tarístico, né, da exemplificação da interassistencialidade cosmoética. É isso aí. Uma coisa que eu acho interessante são as pessoas que têm experiência de vida e procuram colocar isso no formato de livro e passar para outras pessoas. Bom, temos hoje aí dentro da Consciologia algumas pessoas que se dispuseram a escrever o livro já na quarta idade, né? E que é bem interessante, porque você lê o livro, eles são muito ricos, né? Porque a pessoa vivenciou, a pessoa ela entendeu aquilo porque ela quebrou a cara, ela errou, ela percebeu o erro, né? Então é bem interessante a exemplificação mesmo da própria pessoa, como que isso promove uma assistencialidade, porque a pessoa está desprovida de mecanismo de defesa, né? Ela está colocando o que ela realmente aprendeu, o que ela acertou e errou na vida. Essa questão da exemplificação parece que a ideia vem com uma força muito grande, né? Ou seja, quando a pessoa passa, aquilo não gera muita dúvida, fica claro. Parece que é a questão quando a pessoa tem a vivência e através dessa vivência ela expõe o que aconteceu com ela, então parece que isso fica muito claro, muito limpo em termos de conhecimento. E aí que entra a Tales, né? A questão do tarístico ali, de Tales, da tarefa do esclarecimento através desse ponto. Bem interessante, então. O que talvez aí seja o caso quando é uma GESCOM, né? O tipo da GESCOM, que um pouco antes foi comentado sobre isso, né? Depende um pouco do nível evolutivo, da ProEx da pessoa, o que ela tem para desenvolver. A Mega GESCOM ela tem níveis também, né? Tem diferenças. E para algumas pessoas, pelo contexto da vida, tudo aquilo que a pessoa passou, né? Às vezes ela escreveu um livro onde ela consiga retratar aquilo lá realmente para a ProEx, aquela consciência, foi algo assim muito, muito grande. Tá? Já para outras pessoas, então, do que eu fui observando, já não é tanto isso, né? Só que ao mesmo tempo é escrever livros, às vezes uma linguagem um pouco mais técnica, só que coisas que ela vivenciou, só que dela já não precisa colocar o caso dela, já não seria como se fosse um estudo de caso. Tem diferenças na Mega GESCOM, porque chama isso de um estilo, né? Um tipo de estilística do autor. Você pode ter uma estilística que é como se fosse uma exposição de caso, e uma estilística que não, que é um estilo mais técnico, abordando um assunto tecnicamente. Às vezes a pessoa teve vivência daquilo, ela transmite em forma de uma teoria, de uma ideia, e não necessariamente. E aí às vezes ela faz a compilação de experiências de outras pessoas que também vivenciaram o que ela vivenciou, e às vezes vai transformar aquilo com maior clareza.
Mas eu acho importante a pessoa, eu acho importante a pessoa ficar livre. Estilo, A pessoa tem que identificar qual é o estilo que ela gosta mais para poder escrever. Exatamente. Senão a pessoa não escreve. De uma forma ou de outra, a gente sempre coloca assim, um livro ele vai ser sempre autobiográfico. Alguma coisa da pessoa vai ser passada lá. Às vezes a pessoa não queira colocar, eu fiz isso, não sei o que lá. Se a pessoa escreve, ela vai deixando claro então a questão. Tem uma colocação do Hugo, pode ser conhecida com verbete, que abri antes da conferência a cláusula pétrea. Eu não sei bem, para mim não ficou tão claro, Hugo, se a tua questão, tá? Dá a impressão, tá? Que você antes dessa conferência aqui, antes desse colóquio, você viu o verbete cláusula pétrea, né? Se foi isso, tá? Eu estou interpretando dessa forma aí a tua questão, tá? Então a questão da cláusula pétrea, ela pode ter uma relação, sim, totalmente direta com a questão da mega GESCOM, da pessoa fazer uma gestação consciencial maior, então muitas vezes dentro de uma programação existencial a cláusula pétrea vai ser justamente aquele conjunto, aquelas ideias principais onde aquilo não pode deixar de ser feito muitas vezes pela pessoa para ela ser completista, ou seja, está dentro daquilo que é o veio principal da proex da pessoa, a linha principal, ou o que realmente a pessoa vai fazer em termos das suas realizações principais. Isso tem uma relação muito direta com a cláusula pétrea e também tem uma relação, sim, com a questão da taquirritmia megagestônica. Quando a gente fala aí a taquirritmia, ela vai dar suporte para a pessoa para conseguir fazer com maior êxito uma série de outras questões na sua vida. Esses êxitos aí incluem, claro, a própria cláusula pétrea, para a pessoa realizar não só uma mega-GESCOM, mas trabalhar aí toda a linha da cláusula pétrea. Então, às vezes, a mega-GESCOM ela coincide exatamente com a cláusula pétrea. Elas estão muito alinhadas aí nesse caso. Tá? Não sei se era bem a questão, se a gente conseguiu explicar. Se alguém quiser, qualquer pessoa aí que quiser ficar à vontade também para complementar qualquer questão, vocês podem estar contribuindo aí também no debate. E eu também queria... Quer complementar? É que no verbete cláusula pétrea, que foi escrita pelo professor Walton, ele coloca essa questão na mega-GESCOM. Ele coloca como sendo uma cláusula secundária, né? Porque a primária é a essência da proex, naquela consciência. Essa é a cláusula pétrea primária, o que está relacionado diretamente com a essência daquela existência. As secundárias, elas também têm sua importância, tá? Elas são necessárias. E uma delas, que é a mega-GESCOM, que tem relação, ele coloca com a questão da policarmalidade, né? Então é a pessoa conseguir produzir algo que vai ter uma abrangência maior para várias consciências, tá? Então é nesse sentido que ele coloca lá no verbete cláusula pétrea. Então, agora tem relação, ele colocou, se tem relação direta, tem. A cláusula pétrea, a mega-GESCOM, no caso aí para o intermissivista que já tem conseguiu se organizar melhor para essa existência humana, a gente já entende isso de forma bem clara, que a pessoa ela tem que produzir, tem as GESCOMs, né, que são gestações com uma relação maior com grupos de pessoas, e a mega-GESCOM, porque é uma maneira de você estar atingindo a policarmalidade. A mega-GESCOM ela foge até só do grupo onde ela está envolvida, ela começa a atingir um leque muito grande de consciências. Isso é interessante porque você começa a atuar num patamar evolutivo de assistência maior. Aí a importância da mega-GESCOM. É diferente de uma GESCOM. Tá? A GESCOM, você produzir um livro para um grupo específico, é uma forma de GESCOM. A mega-GESCOM já é abrangência bem maior. Tá? Aí é importante entender a diferença. GESCOM é mais fácil de fazer. Mega-GESCOM dá muito mais trabalho. E às vezes é resultado, é fruto de várias outras atividades desenvolvidas pela consciência. Okay. Eu queria agora fazer um convite, já que a gente está num colóquio que envolve aí o debate, a gente vê que tem várias pessoas na sala e quando a gente fala de debate é justamente para todos participarem.
Tá? Então o colóquio não é para ficar ouvindo muitas vezes. A gente viu que tem uma pergunta ali, mas só para concluir a ideia, a gente viu aí que tem o Alberto, a Ana, a Bia Tênios, o Bright, o Caio, C. Santos, a Estela, a Grace, o João Alberto, Kleber, Luci, a Neca Malman, Neida, Ronivaldo, a Vitória, a Vilma. Então aí a gente faz o convite para todos, vamos participar desse debate. Vocês podem trazer alguma questão, qualquer ponto aí que vocês queiram colocar, fiquem bastante à vontade para a gente interagir bastante nesse ambiente. Tá ok, pessoal? Tá? A ideia é justamente aí participar. E fiquem à vontade também, se for o caso, fazer pergunta em espanhol, em inglês, em francês, que a gente está vendo aí que tem pessoas do exterior também. Podem fazer na língua que vocês tiverem. Se a gente vai responder, eu não sei, mas aí a gente joga no debate, tá? Aí fica alguém da sala vai saber responder. Aí já não é a responsabilidade se a resposta está corretamente. Tá? A gente tem uma questão ainda da Cris. Poderiam dar um exemplo de MegaGESCOM de algum outro pesquisador sem ser o professor Valdo? Tá, e a gente vai pensar então algumas ideias em termos de MegaGESCOM. Quando a gente fala MegaGESCOM, ela tem relação com a principal gestação consciencial da pessoa. Então, por exemplo, é relativo às vezes uma MegaGESCOM com o próprio nível evolutivo ou a característica da pessoa ou o que a pessoa se propõe, a ProEx da pessoa. Então, por exemplo, existem aí uma série de atividades que são feitas que a gente pode considerar de grande valia e que é um pouco difícil necessariamente a gente precisar se é realmente a MegaGESCOM ou não. Teria que entender também um pouco melhor da própria programação existencial da pessoa, o que ela deveria estar fazendo então como programação existencial, qual é realmente o objetivo maior, para a gente colocar o exemplo. Tá pensando aqui, não sei se tem alguém que queria comentar? Agora a gente quando fala em termos de MegaGESCOM, não é aquela gestação consciencial quantitativa, mas é a qualitativa. Sim. Então, um exemplo que a gente pode citar é o professor Marcelo da Luz, que ele, durante um bom tempo desta vida intrafísica, ele permaneceu no movimento religioso, né? Depois ele saiu e fez um livro, publicou um livro, trazendo à tona todas aquelas informações que ele viu que não estavam corretas. Tá ok, Cris? Perfeito, é um exemplo bastante interessante aí, tá? Onde a religião termina, o livro então que ele fez. Então ele justamente passou a experiência toda que ele teve e aí transmitiu isso aí num livro então com bastante criticidade sobre esse tema. O que é interessante é que o livro que ele fez, ele está atuando em um grupo grande de pessoas, são temas é um tema que chama a atenção. Então ele, independente, ele não escreveu para um grupo específico. Ele escreveu para as pessoas, para promover o debate entre as pessoas que estão na sociedade e contribui bastante em relação a essa forma de produção e forma de mudar o padrão de pensamento. Então ele traz os questionamentos, né, à tona. Isso é bem interessante. Também considero, até ia citar como exemplo também, eu acho bem pertinente a questão do Marcelo. Outra MegaGESCOM que a gente poderia estar citando é o seguinte, eu vejo pelo menos aqui a própria Cognópolis, aqui de Foz do Iguaçu, ou seja, é um empreendimento grupal, envolve várias pessoas, mas hoje a gente já tem aqui um bairro na cidade de Foz do Iguaçu que se chama Cognópolis, um conjunto de campi relacionados à conscienciologia. Nós temos o campus do CAEC, o campus da OIC, o campus da Asimvex e o campus também que é o discernimento. Então são vários pontos aí de pesquisa, são hoje mais de 600, aproximadamente aí 650 pessoas que vieram para Foz do Iguaçu, estão trabalhando, temos aí uma série de projetos em andamento, a própria Holoteca 2, hoje já existe a Holoteca, existe uma série de laboratórios. Então criar esse ambiente propício para desenvolver a ciência, a conscienciologia, isso até certo ponto a gente considera aí também como uma MegaGESCOM, tá? Claro que nesse caso grupal. Tá? O Caio aí coloca, muito legal, podemos pensar além do livro outros tipos de GESCOM. Perfeito.
tá? Esse caso aí justamente da Cognópolis, a gente está relacionando a esse caso. Então, o que é interessante é algo que possa ser duradouro, né? Às vezes um projeto, um empreendimento, ele tem um período de durabilidade. Só que o livro, hoje a durabilidade ele é bem maior. A gente tem livros aí de 500 anos, mas hoje com essa questão da informática, né? O acervo virtual, digitalizado, pode ser que isso daí vai perdurar para 1000 anos. Né? Exatamente. Então, a durabilidade é diferente de um projeto. Um projeto ele pode ser considerado uma mega GESCOM pela ruptura, o acréscimo que promove dentro da sociedade. Né? Mas o que é interessante é essa questão da durabilidade, por isso a importância do livro. Né? A durabilidade dele ele é mais permanente. A gente fala aí a Cognópolis, eu acho que envolve também, mas foi bom tocar nesse ponto. Mas aí envolve uma série de artigos sobre a própria Cognópolis. E aí toda a mudança ele é a riqueza de experiência. Né? Exatamente. Começa a quebrar paradigma, começa a formar novas culturas, novas formas de convívio, novas formas de pesquisa, novas maneiras que as pessoas entendem os paradigmas. Né? Então hoje, até como eu comentei aí da questão do bairro Cognópolis, hoje já é trabalhado um projeto piloto aqui da própria Democracia Pura, envolvendo outras pessoas do bairro. Então a própria pessoa que é a coordenadora hoje atual não é necessariamente da Conscienciologia, é da comunidade, e aí começa a envolver o quê? Extrapolar não só a ideia simples em si, mas as conexões e tudo mais. Isso aí tem uma amplitude muito grande. Porque na Conscienciologia a gente fala muito da questão do livro, a mega GESCOM como livro. Por quê? Por causa da permanência dele. Exatamente. Um projeto, isso foi até um questionamento, uma vez tinha feito na tertúlia para o Valdo, sobre o CEEC. O CEEC ele colocou que foi uma mega GESCOM. Daquele grupo que participou aqui, foi uma forma de mega GESCOM. Só que a tendência, ele pode ser que o projeto ele permaneça por 100 anos. Porque se você olhar ao longo da história, tem alguns projetos que permaneceram durante um certo tempo. Só que a permanência, a durabilidade de um livro é maior. Então, um livro bem escrito, que provoque uma ruptura, um acréscimo no conhecimento, ele é mais difícil de ser produzido e ele tem uma durabilidade maior, inclusive para a própria consciência, né? Perfeito. Que aí vem essa questão da pessoa, porque ela se dedica para a escrita do livro. Então, ela pode, inclusive, numa próxima existência, ela conseguir dar continuidade naquele projeto, naquele trabalho que ela vinha escrevendo, né? E a importância nesse caso aí é a diferença, que eu acho que é interessante as pessoas entenderem por que às vezes se fala tanto no livro. Tem outros projetos com a questão da escrita. Tem outros projetos que podem ser, mas o livro ele é mais duradouro. Então, das mega GESCOMs, é óbvio que do livro ele é melhor, não quer dizer que seja o único, né? Mas é o melhor. É interessante deixar escrito, né? Deixar o registro realmente. Isso. Na codigologia, no detalhismo, ele coloca o Código Pessoal de Cosmoética, CPC, instaurando a busca pela excelência na autoexpressão global. Isso daí reforça o que o professor Wildenilson acabou de colocar. Sim. Então, a questão da pessoa, como que a pessoa se expressa? Ela se expressa através de um livro, através de uma obra. Aí teria que ver também, em termos de autorrevezamento, qual é o autorrevezamento que essa consciência vai fazer. Possivelmente as pessoas que estão trabalhando com a construção já trabalharam também com a construção em vidas passadas. É uma hipótese que a gente pode lançar. E a questão que você trouxe, essa questão da autoexpressão. Autoexpressão, isso. Não, mas qual é a melhor maneira? Hoje a gente entende que o livro ainda é melhor, né? Sim. Porque a maneira da pessoa conseguir expor em palavras, pode ser que isso venha a mudar em pouco tempo. Acho que talvez com essa questão hoje de você ter os vídeos ampliando o seu uso, pode ser que daqui a 30 anos isso se modifique, porque isso vem mudando hoje na nossa cultura. Mas ainda hoje o livro é a melhor maneira de você conseguir se expressar. Né? É interessante que na enciclopédia a gente vê isso, né? A importância de uma palavra. Às vezes uma palavra que a gente coloque num artigo, num livro, numa GESCOM, ela
pode ser homeostática, como pode às vezes gerar um problema. Às vezes um erro, uma palavra utilizada inadequadamente, né? Acho que queria bem interessante isso. Queria aproveitar esse momento, já que a gente está falando aí da GESCOM e tudo de livro, e falar também dos passos, muitas vezes, para chegar no livro, dos passos da pesquisa. Então, aí quando a gente vê assim, livro, tá, mas se a pessoa não fez ainda um livro, às vezes é importante, ela está falando, ou mesmo que já tenha feito, mas é importante pensar em escrever verbetes, escrever artigos. Esse processo todo de pesquisa, ele é muito sério e muito relevante dentro daquilo que a gente se propõe a fazer, então, na nossa programação existencial. Então, aí vale a pena a gente pensar bastante, a gente refletir quanto anda a nossa produtividade nesse sentido. Tá? A Cris, de Goiânia, faz comentário. Na página 34, Estrangeirismologia, se a gente pode esclarecer os termos a Open Mind, Awareness Permanente e Penetralhamentes. Tá, penetralhamentes, esse aí eu vou pedir ajuda também para todos aí, tá? Mas a questão aí da Open Mind. Open Mind é a mente aberta. Então, a mente aberta, se a gente quer pensar mais em ideias, estar o tempo todo conectado com novas ideias, a pessoa que tem a afinidade, então, com neo-verpons ou neo-ideias, a pessoa que tem, então, a neofilia, tá? A neofilia, então, é aquela pessoa que tem afinidade com coisas novas. Tudo isso aí está relacionado com uma pessoa open mind. Tem a ver também com o próprio abertismo consciencial, com o universalismo, ou seja, a pessoa está aberta a receber ou captar ou buscar novas ideias interessantes para aquele momento evolutivo que ela está passando ou para as ideias que ela queira desenvolver naquele momento. Então, a pessoa open mind, ela é bem diferente da pessoa pré-conceituosa. O que é a pessoa pré-conceituosa? A pessoa que tem já definidos, fechados, estabelecidos conceitos. Então, esses conceitos não mudam. A pessoa tem uma ideia e ela tem esse pré-conceito, essa pré-ideia sobre tudo, então, o que ela vai vivenciando. Quando a pessoa é open mind, ela trata as ações do seu dia a dia de forma bastante diferenciada, ou seja, ela está aberta a novas ideias, aberta a buscar mais. E aí vai ter uma relação também com a pessoa pensar grande muitas vezes. Não é a mesma coisa, mas pode ter uma relação muito forte também com essa questão da open mind. Então é a pessoa que tem uma relação maior com um universalismo, com o cosmos a nível de ideias. Mas também, para a pessoa ser open mind, um ponto importante é a própria cultura, a polimatia muitas vezes da pessoa. A pessoa que tem o hábito de ler, de acompanhar notícias, de acompanhar os fatos que acontecem no mundo, essa pessoa ela vai ter uma predisposição maior a ser open mind. Por quê? Porque a visão de conjunto sobre diferentes temas que existem aí, que são abordados, vai ser diferenciada. Então a pessoa tem um cabedal maior para ter maiores conhecimentos. Tá? Não quer dizer que uma pessoa mais culta é open mind. Às vezes tem bem o contrário. Às vezes tem certos doutores dentro de linhas acadêmicas que eles são totalmente fechados para outras linhas de assunto. Então não vamos aí confundir, mas eu acho que eu já passei pelo menos uma ideia mais ampla aí dessa questão do open mind. Caso tenha ficado dúvida ou caso alguém tenha interesse de complementar, vocês podem ficar bem à vontade aí. Agora a gente vai falar, posso comentar então? Quer complementar? Não, penetralhamento. Tá. Quer complementar? É algo que é mais oculto, mais secreto da mente. Tá? Então, penetrar é algo que tá mais escondido, faz mais uma parte interna, né? É algo mais oculto da mente. Então, aí que vem essa questão de penetralhamento. O ideal aí nesse caso é a pessoa conseguir identificar aquilo que passa dentro dela como consciência e trazer isso à tona através de uma mega GESCOM. Tá? Esse que é o sentido penetralhamentos. Perfeito. Open Mind também é interessante a pessoa entender o contraponto, que é o Blocking Mind, né?
Porque o open mind é a pessoa que ela está aberta, que você explicou. Blocked mind, às vezes é comum acontecer com algumas consciências, são aquelas pessoas que não adianta, ela chega num limite, ela não vai mudar, ela não vai aceitar uma ideia, um conhecimento, e é uma situação patológica. Blocked mind é uma situação patológica, é a mente bloqueada. Aquela consciência, ela chegou naquele ponto. Isso às vezes é comum a gente perceber com pessoas com uma idade mais avançada e que ela não vai mudar. Aí não adianta você ficar insistindo, que aquela consciência ela já se bloqueou, ela se fechou. É diferente do open mind, né? O open mind é aquela que ela está aberta a aprender. Ela entende que ela tem um conhecimento e que aquele conhecimento pode ser acrescentado. O blocked mind não, ela se fecha. Aí não adianta a gestão, você pode escrever um livro que a pessoa ela vai começar a ver alguém e falar, não, isso é bobagem, ela se fecha e não quer nem falar que você pode sair do corpo, ela já parte do princípio que é do contra, que aquilo não existe. E isso é comum na nossa sociedade, principalmente uma pessoa já de uma idade mais avançada. Uma pessoa mais nova, ela é mais predisposta a aprender as coisas. Principalmente aquela criancinha de 3 anos, né? Faz repetidamente o porquê do porquê. Isso tem relação até com o open mind. A pessoa quer saber mais, ela quer entender mais as coisas. O blocked mind é quase uma parapatologia. Consciências que, mesmo além dessa dimensão, também nas dimensões extrafísicas, ela se fecha. Ela não quer aprender nada, ela não quer aceitar, às vezes, uma realidade, que às vezes são situações que estão ocorrendo, ela se fecha. Então é interessante esse conceito open mind, blocked mind, é interessante. E a awareness permanente. A awareness tem relação com lucidez. Então, quando a gente fala aí da pessoa estar lúcida, a pessoa estar, a gente pode dizer aquele na gíria aqui, antenado. A pessoa está atenta, antenada, está observando tudo que acontece ao seu redor. Então, um ponto muito importante já na conscienciologia, quando a gente fala awareness, tem relação até com a conexão multidimensional. A pessoa que tem um parapsiquismo mais desenvolvendo, um parapsiquismo mais lúcido, a pessoa está atenta ao seu redor. Então, se ela entra no ambiente, ela quer saber energeticamente como está esse ambiente, que consciências estão no ambiente, que ideias são essas. Quando uma pessoa fala alguma coisa, por que essa pessoa falou essa coisa? Qual a intenção atrás disso? O que está por trás das coisas? Então, aí quando a gente fala esse awareness permanente, tem uma relação, claro, muito direta aqui com o verbete em si, mas a pessoa estar o tempo todo, digamos assim, com aquela antena parabólica aberta, ligada, ampla, e aí a pessoa está percebendo tudo. Então, ela sabe se chegou uma consciência, ela sabe qual ideia está falando, então a pessoa está muito mais predisposta a ter uma higiene consciencial, uma higiene dos seus pensenes e com isso manter uma auto-organização dentro da sua regularidade então de atividades, o que a pessoa está fazendo e tudo mais. Então é a pessoa que está atenta a tudo, nesse ponto, e também atenta a si mesma, né? Tem uma relação, então, já pegando a ideia da penetrar mentes, ou seja, a própria pessoa nesse awareness permanente, ela está atenta até com as próprias reações. Por exemplo, essa reação foi minha ou essa reação é de alguma consciência que está no ambiente? Isso tudo a pessoa faz o tempo todo, aí, esse tipo de questionamento. Então vai vendo tudo o que acontece. E aí a awareness, ela envolve, eu falei algumas questões extrafísicas, mas tem uma série de coisas físicas também. Por exemplo, é a lucidez com relação àquilo que a gente come, a lucidez com relação àquilo que a gente bebe, a lucidez com relação aos nossos hábitos. Será que a gente está com a nossa carga de sono em dia? Será que nós estamos com a lucidez suficiente para ter exercícios físicos com regularidade? Por aí vai. Então aí a gente começa a ver uma série de questões. Tá? Tem mais uma questão aqui do William. Pode esclarecer a etimologia de matia, polimatia? Então, a polimatia, deixa eu ver só aqui na etimologia, deixa eu acompanhar o que está o texto aqui, só um segundinho. Não sei se está na... Enquanto isso, acho que a gente pode estar falando, Will, sobre um dos itens aqui do verbete, que é a tecnologia.
Tá fácil aí para você achar a tecnologia? A técnica do detalhismo. Qual página que é? Tá mais pro final. Página Tecnologia. 35. Tá, Tecnologia. Uhum. A técnica do detalhismo, a técnica da exaustividade, as técnicas argumentativas, as técnicas paradiplomáticas, a técnica da TARES, a técnica da confutação, da debatologia, dialética, cosmoética destrutiva, autotecnicidade mental somática veterana e do turno mental somático funcionante. Então, são todas técnicas que têm ligação também com a comunicação, com a GESCONS, né? Principalmente a técnica do detalhismo. Para a pessoa chegar nesse ponto do detalhismo, significa que ela já tem um bom cabedal, já tem um dicionário cerebral mais amplo, né? Para ela conseguir atingir essa taquirritmia megagestônica, né? Eu vejo como um crescente. É um crescendo, isso. O registrar isso. As anotações pessoais, começar a estudar um pouco mais dicionários, enciclopédias, a pessoa ler livros, jornais, revistas. Sim. Tudo isso faz com que a pessoa tenha condições de chegar a produzir uma mega-GESCOM. Ela vai num crescente, é um conjunto de ações, de tecnologias que a pessoa tem que ir desenvolvendo para ela chegar numa mega-GESCOM. Às vezes ela vai chegar numa mega-GESCOM, ela vai levar 30 anos para produzir. Sim. A pessoa não pode ter uma ilusão que ela vai conseguir fazer uma mega-GESCOM em pouco tempo. A não ser se ela tiver já uma vivência grande, onde que ela tenha registros pessoais. Eu acho que uma das coisas mais importantes é registro pessoal. Ela chegar a ter, né? Ele coloca no final também, a última questão aqui, a técnica do turno mental somático funcionante. Então, desde a técnica do detalhismo, que seria o início, até a atividade desse turno mental somático. Então, realmente vem no passo a passo, no processo de persistência, esforço pessoal, replanejamento de vida, auto-organização, rotina útil. Tudo isso canalizando, então, para taquirritmia megagestônica. Queria voltar ali o ponto que o William tinha feito comentário. Então ele explicou até melhor, realmente agora ficou mais claro que eu estava procurando aqui no texto, né? Então não está no texto, queria saber ali realmente o significado de matia. Eu não estou aqui com nenhum dicionário de etimologia, então não consegui encontrar também esse termo mais específico do significado de matia. Agora a gente pega aí, claro, a palavra poli tem relação com vários, com muitos, e matia tem alguma coisa relacionada a aprendizado e estudo, até porque eu procurei aqui a palavra eumatia. Eumatia tem a ver com facilidade de aprender, ou seja, eu aprender, eu ter conhecimento. E polimatia é vários conhecimentos ou vários aprendizados. Então eu não sei exatamente se é isso, mas está nessa linha, tá? A gente pode aí fazer essa combinação. A logia é quando você entra estudando. A matia, você aprende, pode ser através das vivências, mas não é um estudo detalhado. Aí entra a logia. Tá? Legal. Então, toda vez que a gente tem que colocar logia, evoluciologia, ou seja, é o estudo detalhado das causas. A logia é o estudo detalhado das causas. Então, evoluciologia é o estudo detalhado das causas da evolução. Tá? A matia, você vivencia, você aprende, mas não é um estudo detalhado. É diferente, você está aprendendo mais pela vivência do que pelo estudo. Tá? Eu achei aqui... Ele já respondeu. Deixa eu ver. Tem um verbete, eu procurei agora na enciclopédia da Conscienciologia, tem um verbete para polimatia. E lá tem na matia, tem lá, o termo polimatia deriva do francês polimatie e este do idioma grego polimatia, grande saber. Tá? Então tem relação aí com grande saber. Não detalha exatamente a palavra matia, mas ela está relacionada então ao saber. Tá ok? Voltando então, nós temos mais uma questão. Deixa só eu voltar para a minha tela aqui. Eu ainda não achei. O Eduardo. Eu comecei a abrir algumas telas aqui no computador, já chego lá. Tá aqui. Respondendo? Isso.
Respondendo a pergunta, continuo no final. Eu acredito que a dinamização só pode ser otimizada se desde a infância a pessoa lida com os fenômenos com maturidade. Aí eu diria o seguinte, a dinamização ela vai depender muito de pessoa para pessoa, do nível evolutivo da pessoa. Então, por exemplo, pode ter uma pessoa que, para o nível da proexis dela, se ela não recuperar conhecimentos relevantes até 5 anos de idade, às vezes já é um atraso para a pessoa. Agora, pode ter pessoa que não. Às vezes ela vai recuperar um conjunto maior de conhecimentos até os 15 anos, até os 20 anos, até os 10 anos, sei lá. Então isso também é um pouco relativo. Então eu queria em primeiro momento flexibilizar um pouco essa questão. Mas certamente a infância é uma fase onde nós temos uma intensa recuperação de conos. Então a gente vê aí um ritmo muito acelerado na recuperação de conos e a pessoa vai trazendo bagagens, principalmente daquilo que a gente falou um pouquinho antes, da paragenética, questões de ideias inatas e tudo mais. Muitas dessas ideias, elas já vão se formando ou tendo maior, digamos assim, maior valor para a pessoa em termos de trabalhar os seus próprios valores, muitas vezes já desde a infância. Então, na infância é importante. Eu vou ler aqui, eu estou achando então que é essa pergunta final lá da questionologia. Eu vou ler aqui as duas perguntas e aí a gente vai comentar um pouquinho isso aí, tá? Você, leitor ou leitora, busca autodinamização intelectiva na execução da autoproexis? Já emprega os recursos mais adequados para isso, no âmbito das próprias possibilidades? Então, nessas duas perguntas aqui, eu coloco assim, no meu caso em particular, tá? No meu caso, eu não vi eu já trabalhando isso de forma intensa, com essa lucidez que está colocada aqui na pergunta, já desde a infância. Para mim, esse processo ocorreu mais tarde, tá? Mas eu acho que não chega a invalidar, tá? Ou seja, ainda eu acho que eu estou num tempo aí possível de trabalhar com essas ideias num nível adequado, então, ao meu nível de maturidade. Tá? Então, aí, eu acho que aí varia, tá? Então, isso tem que entender bem esse processo. Tá? Claro que, se a pessoa já faz desde a infância e desde a adolescência, vai trabalhando e vai dando maior responsabilidade para as suas próprias ações, em termos de um nível maior de organização pessoal, isso vai qualificando a pessoa. Tá? Então, cada um vai saber qual é o seu ritmo, qual é a sua necessidade aí nesse caso aí, ok? Quanto antes, melhor. Quanto antes, só vai facilitar para a pessoa. Se a pessoa adquirir maturidade antes, melhor para ela. Nisso que o professor Cícero colocou, a gente precisa verificar que cada consciência tem um nível diferente de experiência, né? Então, só para fechar esse assunto. E passando agora para a frase enfática. Ok. A taquietnia megagespônica, antes de tudo, exige da consciência lúcida a compreensão aprofundada da autodinamização intelectiva a fim de ser aplicada com eficácia satisfatória. O que a gente poderia aprofundar? A palavra forte que vem aí é a questão da autodinamização intelectiva. Sim, acho que ele é o ponto-chave aí da questão da frase enfática e do verbo todo. Então, como que a gente consegue uma dinamização intelectiva? Eu acho que a melhor coisa é fazendo. Isso aí serve para várias coisas, para essa aqui também. Ou seja, como que a pessoa vai se dinamizar? Fazendo. Não é esperar e achar que não é para ela, que isso não sei o que lá, e papapá, e colocar um monte de justificativas. O que eu posso fazer hoje? Mais ou menos o professor Luiz Denilson tinha comentado antes, aquela questão de criar um hábito, criar uma rotina para escrever. O que eu já estou escrevendo hoje no meu dia a dia? Eu já separo, quanto tempo eu separo realmente para isso? O que eu estou fazendo então para dinamizar a minha intelectualidade? Uma coisa é a pessoa ir para a faculdade, ela vai para aula, vai no trabalho, tem um trabalho intelectual e tal. Mas isso é o suficiente? É isso que eu quero para minha para MegaGescom? Ou é algo mais? E aí a pessoa vai ver essa dinamização. Na dinamização, eu envolvo questões extrafísicas, faço realmente estado vibracional antes, durante, depois,
do momento que eu estou trabalhando aí a minha dinamização intelectiva e por aí vai. Nessa frase eu destacaria 3 itens. Ele coloca ali a taquirritmia megagestônica, depois consim lúcida e autodinamização intelectiva. São 3 pontos fortes que eu vejo aqui da frase enfática, né? Porque se a pessoa não tiver tanta lucidez assim, aí a questão da dinamização intelectiva talvez ela não priorize. Perfeito. Tá tudo relacionado. Na verdade, ele destacou porque é uma sequência. Se você vê só o que está destacado, você entende, né? Taquirritmia megagestônica, consim lúcida, né? Que é a autodinamização intelectiva. Ou seja, para se chegar numa megagestão, tem que estar lúcido. Sim. Tá? Agora, essa questão de desenvolver a intelectualidade, que são técnicas, e isso, o que é interessante, a gente observa que às vezes a pessoa tem pessoas que têm uma certa repulsa a certas técnicas. Sim. A rotinas úteis, né? Metodologia, né? Metodologia. Nossa, a pessoa para ela muito chato, começa com chato, né? Então a pessoa não quer produtividade, a pessoa prefere. E não tem como, isso aqui é a autodinamização da intelectualidade. A pessoa só vai desenvolver intelectualidade se ela estabelecer técnicas. Sim. Qual técnica é melhor para ela, ela tem que identificar. Às vezes ela vai ter etapas, de repente a pessoa vai investir em aprender um idioma, tá? Porque é um momento que ela está tendo essa necessidade que ela vai fazer esse investimento. Ou mais do que um idioma, tá? Vai depender da necessidade daquela consciência. Sim. Agora, momentos, como ler um livro. Tem técnica para ler um livro, né? Exatamente. Até tá para ter um curso aí mais no final do ano, agora em novembro, do Heterocrítica de Obra Útil. Né? Então é um exemplo de curso que a pessoa pode fazer para dinamizar. Na própria PEX, nós temos aí a prova sobre proexologia. Existe a prova sobre conscienciologia e a prova sobre proexologia. Tem várias provas. Às vezes são exercícios mentais para dinamizar justamente a parte intelectual. São estímulos, né? Estímulos, exatamente. O registro, como a pessoa faz o registro. Não existe uma regra. O que vai do que é melhor para a pessoa, né? Tem pessoa que quer andar com um caderninho e fazer anotação. Se aquilo funciona para ela, ótimo, né? Agora, ela tem que identificar qual é o passo seguinte. Ou seja, dessa anotação, qual é o passo seguinte, né? Para daí ela poder ir crescendo intelectualmente. Essa técnica tem que evoluir. Uma ideia com algo mais concreto. E as técnicas, ao longo do tempo, ela tem que evoluir. Uma técnica não pode ser a mesma. Com raríssimas exceções, o registro, às vezes a caneta, isso ainda, acho que ainda vai durar muito tempo. Mas o como registrar a caneta, a própria caneta ela vai usar. Já não é caneta tinteiro lá, já tem uma esferográfica e tal. Então, isso também muda, a própria tecnologia muda. Né? Mas anotar a palavra-chave, fazer esquemas, né? Tudo isso tem uma relação muito grande com isso, que vai facilitar a megagestão. A pessoa ter um registro inadequado, fazer isso durante 10 anos, às vezes quando ela vai querer escrever um livro, na hora dela fazer uma busca, ela vai ter dificuldade de localizar as informações. Então, tem que ter técnica para tudo. Vai escrever. Hoje o computador ajuda muito, né? Você pode usar o próprio computador, vai ter a técnica. Se a pessoa colocar, por exemplo, todos os arquivos numa única pasta, em meus documentos, tem toda a vida da pessoa tem meus documentos. Nossa, ela vai querer achar alguma coisa, é uma bagunça, né? Então a pessoa não encontra nada. Então, mesmo para computador, mesmo para usar, existe uma série de softwares aí que auxiliam em todo esse processo. É por isso que ele fala consciência lúcida, né? Exatamente. O que eu acho legal é a pessoa ela ir passo a passo, né? Ela não ficar deslumbrada com esse monte de técnica que existe, escolher a técnica melhor para ela. E usou um certo tempo, o que ela pode ir aperfeiçoando na técnica? E vai aperfeiçoando. Agora que tem coisa muito boa hoje, tem. Não adianta a pessoa deixar de ficar fazendo coisa errada que ela vai perder tempo. Quanto antes ela saber o que funciona, é o melhor, né? Isso daqui, essa frase enfática trata muito disso, né? Ou seja, antes de tudo, exige da consciência a compreensão aprofundada da autodinamização. Ou seja, o que pode melhorar a sua intelectualidade. Ela tem que compreender isso daí. Senão não adianta nada, ela nunca vai chegar numa megagestão.
Legal. Então, nós estamos chegando já no nosso horário final do colóquio e queria, pelo menos da minha parte, comentar que foi bastante rico em termos aí de várias ideias para refletir. Eu acho que a troca de ideias com outras abordagens, ou mesmo quando a gente é questionado, às vezes sobre uma pergunta para a gente falar sobre um tema, às vezes a gente acaba refletindo com um nível maior de profundidade sobre aquele tema, até às vezes para transmitir alguma ideia, do que se a gente tivesse simplesmente lendo o verbete. Então achei bastante rico e muito válidas aí todas as questões que foram colocadas, encaminhadas, a contribuição de todos então que participaram aí ativamente nesse debate. Eu acho que foi bastante rico nesse sentido. Então nós estamos aí já finalizando esse processo, finalizando então esse colóquio. Agradeço de forma muito grande a todos que contribuíram, que participaram então do colóquio. E eu gostaria de só passar alguns recados então para fechar, que a Apex realiza então todo sábado à tarde, das 15h30 às 17 horas, nesse horário que nós estamos agora. Então essa atividade gratuita online, que é a web conference da Apex. Então fica o convite para vocês, e até se vocês tenham conhecidos, pessoas que queiram conhecer um pouco da Conscienciologia, vocês podem observar qual é o tema da semana, quais são os temas que vão ser abordados, e aí verificar até para passar como sugestões para pessoas que vocês conhecem então para participar. Outro recado que eu queria passar, que a Apex vai estar promovendo ainda nesse mês de outubro 2 cursos EAD de ensino à distância. Um deles é Inteligência Financeira Proexogênica. Esse curso, então, de Inteligência Financeira, ele é um curso bastante rico em termos de conhecimento, para dar uma visão geral de como a pessoa trabalhar com as suas finanças na sua Proex, ou seja, como obter melhor resultados na Proex, dentro de um contexto aí de organização financeira maior e saber lidar melhor com as finanças pessoais e finanças dos seus empreendimentos. Esse curso, então, as inscrições elas estão, mais informações podem ser obtidas pelo site da Apex, e lá vão ter também informações de como está fazendo a inscrição e tudo mais. O início desse curso é agora, já dia 8 de outubro. Então, quem tiver interesse pela temática de inteligência financeira proexogênica, vocês, por favor, aí podem dar uma olhada. Se tiver aí mais necessidade, aí, mais esclarecimento, a gente pode estar passando. Um outro curso também que vai ocorrer nesse mês de outubro, no início do mês de outubro, é o curso Proexologia, que ele é um curso que ele visa expandir os conhecimentos, a linha de raciocínio que a pessoa vai ter sobre proexologia em si, sobre os conceitos de proexologia, sobre a forma de raciocinar melhor sobre programação existencial. Então ele é um curso muito rico, com uma série de dinâmicas que vão facilitar esse processo todo. Tá? Então o início desse curso, que também é ensino à distância, é dia 14 de outubro, também com informações adicionais no site da Apex, que é o www.apexinternacional.org. Então, da nossa parte, a gente também aí agradece a todos, e a gente deseja então uma ótima tarde, ainda final de tarde de sábado, e um bom final de semana a todos. E até a próxima.